Sara, né? Que gostoso, que bênção. Deus nos deu uma palavra aqui no ano passado. Na verdade, Deus nos deu uma palavra aqui no ano retrasado, né? A palavra que Deus nos deu no ano retrasado é que o ano passado seria um ano de obras maiores. E Deus fez coisas incríveis no nosso meio, em nós e através de nós. E Deus nos deu de novo essa palavra com um acréscimo, né? Que este ano seria um ano de obras ainda maiores. Você pode repetir comigo? 2025, um ano de obras ainda maiores. Aleluias, aleluias. Eu quero que você não esqueça das promessas de Deus. E hoje eu vou falar um pouco sobre isso. Eu vou falar sobre Sara, obviamente, que é o nosso tema, mas vou falar num aspecto mais relacionado, que as filhas de Sara, de alguma forma também são as filhas de Abraão, não é? É ou não é? Porque ele teve participação nesse negócio. Não é? Essa geração de Sara não existiria se Abraão não estivesse nessa conta, nessa equação. E eu quero trazer para vocês uma palavra nessa direção. E assim, né, eu estava meditando sobre isso, pensando, e meu ministério, eu tive o privilégio de completar esse ano, nós tivemos o privilégio de completar esse ano 30 anos, né, no final do ano passado, 30 anos de ministério pastoral. E ele é mais ou menos dividido por 3 etapas. Primeiros 10 anos, meu ministério foi um ministério, né, ainda, claro, jovem, imaturo, foi um ministério com muitas demandas. Na verdade, foi um ministério com muito peso. Fizemos muitas coisas em Deus, mas num tempo de uma determinada dureza, não é? A gente uma herança ainda de muita, eu estou chamando de demanda, né? Mas um tipo de legalismo que ainda fazia parte no início daquele ministério. Sempre fizemos com muita intensidade, com muito amor, com muita entrega. Então foi um tempo muito precioso, sem dúvida nenhuma. Depois, nos outros 10 anos, nós tivemos um ministério, eu poderia dizer, já mesclado, né, marcado por algumas mudanças que foram sendo processadas, algumas mudanças que foram acontecendo naquela segunda década do nosso ministério. Já um ministério mais leve, mas um ministério que eu poderia chamar um ministério de transição. Ainda experimentando de graça, mas ainda com muito peso, ainda com algumas cobranças, com algumas demandas. Mas sabe que essa última década em especial, Deus tem nos dado um ministério realmente debaixo da graça do Senhor. Posso ouvir um amém? E hoje vocês vão compreender um pouco disso, não é? Minha palavra tem esse tema aqui, uma jornada de bênçãos e graça. Queremos compartilhar com as mulheres hoje que vocês podem ter uma jornada de bênçãos e de graça. Ou, se você quiser inverter, uma jornada de graça e bênçãos. Por quê? Porque nós estamos vivendo em um tempo de extrema demanda. Nós estamos vivendo num tempo de extrema cobrança. Cobrança interna, todo mundo se cobra demais, exige-se demais. E as mulheres parece que elas têm um DNA de maior exigências. Já repararam? Tem um lado muito bonito quanto a isso. O lado da entrega, o lado do zelo, o lado de fazer as coisas bem feitas, esse lado todo. Mas é meio comum você ouvir que homens são folgados. Já ouviram essa expressão? Você tem um folgado por lá? Ou você tem mais que um folgado por lá? Não é? Mas, tirando o lado negativo disso, eu quero que você saiba que, num determinado sentido, homens podem desfrutar mais do que as mulheres. Estão entendendo? Porque as mulheres se cobram mais.
As mulheres complicam mais, né? Tem até esse lema: se nós podemos complicar, para que simplificar? É ou não é? Então, eu quero hoje trazer para você isso que tem sido uma marca da minha vida nos últimos anos. Abençoar. Eu não consigo mais viver sem abençoar. Eu não consigo entender que a nossa mensagem, a mensagem de Cristo, a mensagem do Evangelho, não seja para abençoar. Não consigo. Então eu quero que você hoje receba bênção na sua vida. Receba graça para você sair dessa tirania que você está vivendo. Essa tirania do urgente, essa tirania da falta. Hoje é uma tirania da falta. Ou seja, a maior parte das pessoas estão sentindo-se como? Não estudei o suficiente, não fiz o suficiente, não me esforcei o suficiente, não cheguei no alvo que eu queria chegar até a idade tal. Há uma pressão, há uma cobrança externa também. Há uma cobrança ao nosso redor. Nunca vivemos um tempo de tanta cobrança, de tanta expectativa. E com o advento, da profusão e da facilidade da internet e de todos esses milhares e milhares de coaches que estão aí tentando, te ajudar a você melhorar em alguma coisa, eles oferecem excelentes ajudas, mas ao mesmo tempo eles podem estar colocando em você um nível muito alto para você alcançar. E eu gostaria que você pudesse encontrar descanso nesses dias. Sabe, que você pudesse encontrar paz do Senhor. Nossa velha saudação da igreja cristã. Que a paz que excede todo entendimento possa entrar e fixar e fazer residência, morada no seu coração, para você ter uma alma leve, para que o seu espírito possa voar. Alma pesada sufoca o espírito, e aí o espírito preso, você não voa, você não decola, você não vai além, você é um anjo de asas cortadas. Então eu quero que você realmente libere toda a ação de Deus que está dentro de você, toda a graça, todo o favor, toda a unção, toda a presença do Senhor na sua vida, para que você voe, mas você vai voar pelas asas do Espírito. Aleluias. Não mais na força do seu braço, minha irmã, não mais no peso que você carrega. Alivia o peso, deixa Deus trazer algo para a sua vida. Então, quem foi Sara, Sara foi esposa de Abraão, que foi o patriarca do povo hebreu. Ela é originária de Ur dos Caldeus. Ela é uma caldeia, uma região situada na antiga Mesopotâmia, onde hoje é o Iraque. Exatamente onde hoje é o Iraque. Abraão recebeu de Deus uma promessa extraordinária enquanto habitava em Harã, região que era uma rota comercial antiga, que ele deveria ir para Canaã, atual Israel, uma terra escolhida por Deus para estabelecer ali o seu povo. O Senhor disse a Abraão, Gênesis 12, 1 a 3, o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. E em você serão benditas todas as famílias da terra. Aleluias. Essa bênção para Abraão era a bênção para quem? Para Sara também. Ela estava junto disso
pessoa do som pode me ajudar, tirando uma microfonia que estamos aqui no retorno, onde estamos a pessoa que está nos auxiliando, do som. Então, essa palavra de Deus que é para Abraão, ela é uma palavra de Deus também para Sara. E essas promessas que nós vamos discorrer aqui nesta noite. Aqui nós encontramos em Abraão e Sara o que nós chamamos do terceiro grande começo de Deus. O primeiro grande começo foi com quem? Adão e Eva. É ou não é? Primeiro grande começo de Deus foi Adão e Eva. Eu preciso resistir a alguns desejos de humor e até de piada, né? Mas esses dias, Mira e eu rimos bastante quando nós lemos uma revista chamada Seleções do Reader's Digest. Quem é os antigos que já ouviu dessa leitura? Ninguém quer se delatar hoje, ainda tem algumas pessoas, não é? Então, e lá tem algumas piadinhas. E uma sessão, a melhor sessão é rir é o melhor remédio. Então, se você não leu, leia. E contava, né, a história de um pai e uma mãe cristãos ensinando para o seu filho sobre Adão e Eva. E aí eles falam, Adão e Eva tiveram 2 filhos. E aí eles falam, vocês sabem o nome dos 2 filhos? E aí as crianças, né, de 3, 5 anos ficaram olhando e não conseguiam lembrar. Aí a mãe falou, vou dar as iniciais deles para ajudar. A e C. E aí o de 3 anos falou assim, Adão Júnior. Obrigado por vocês sorrirem. Mas esse é o primeiro começo. Talvez você não vai lembrar do primeiro começo, mas você vai lembrar de Adão Júnior. E aí você vai relacionar com o primeiro começo. Esse é o primeiro começo. Nós temos o segundo começo. Mas tanto o primeiro, quanto o segundo, quanto o terceiro vão ter algumas características, não é? Então, o segundo começo é com quem? É com Noé, né? Nós vamos ter o segundo começo com Noé. E nós vamos ter o terceiro começo, que é com Abraão e Sara. O primeiro começo está lá em Gênesis, capítulo 1, verso 28, diz assim, e Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis ou fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na, tenham domínio sobre os peixes. Noé, Gênesis 9, 1 e 2, Deus abençoou Noé e os seus filhos dizendo, sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Parece que ele só repetiu, não é, alguns séculos depois do primeiro começo para o segundo começo. E agora, 2.400 anos antes de Cristo, que vai ser o quarto grande começo, ele traz Abraão e Sara para um novo começo. E o que é a palavra que Deus traz a eles? Está exatamente lá. O vão, conforme nós vamos encontrar na grande comissão do Novo Testamento, saia de sua terra e vá para a terra que lhe mostrarei. Fazer discípulos é multiplicar-se em muitos descendentes. Discípulos de todas as nações, é alcançar todos os povos da terra, ensinando-os a obedecer, é abençoar e levar as pessoas a um estilo de vida abençoador. Na verdade, a promessa de Deus para Abraão e Sara é a promessa de Deus que nós vamos encontrar para a grande comissão dos discípulos de Cristo Jesus em Mateus 28, que é a promessa de Deus para nós hoje aqui, que é a promessa de Deus para cada uma das irmãs que hoje estão aqui. Há uma promessa de Deus para a sua vida. E Sara, ela vai acompanhar Abraão em sua jornada. Ela vai partilhar da promessa divina de gerar um filho
que seria herdeiro e continuador das bênçãos prometidas. Sara foi enviada junto com Abraão, era a sua esposa. Ela estava em missão com Abraão, ela estava em submissão a Deus e a Abraão. Ela tinha a missão de gerar juntamente com Abraão. Interessante é que podemos querer tomar alguns desvios. Veja que quando Sara era para gerar, ela quis delegar para outra. Estão comigo? O Senhor nos chamou para gerar. Em todos os começos, Ele disse: sejam férteis, ou seja, gerem filhos. Gerem filhos. Qual que era a crise de Abraão? Qual que era a crise de Sara? Qual que era a crise de Sara? Gerar filhos. Gerar um filho, ou desse filho gerar uma nação. A crise não era de estrutura. A crise não era necessariamente de casamento. A crise não era financeira. A crise não era por ter casa, por ter recursos, porque Abraão e Sara, ao obedecerem ao Senhor, são profundamente enriquecidos e abençoados. Eu quero dizer para você que a sua crise, minha irmã, não é de recursos. A sua crise é uma crise de geração. De geração. Estatísticas estão mostrando, e eu preciso falar sobre isso um pouco para te chamar a atenção, que o desejo de gerar, seja filhos biológicos ou filhos espirituais, tem caído vertiginosamente, assustadoramente. Nações pós-cristãs da Europa e como o Canadá e outras nações, elas estão gerando menos filhos do que é capaz de repor a população. A situação, estava lendo que se um país da Europa, se ele não mudar a sua política quanto a filhos, nos próximos 50 a 100 anos, essa nação basicamente vai deixar de existir. Por quê? Porque as mulheres não querem mais gerar filhos. Deus deu às mulheres uma graça e um dom todo especial. Você tem um órgão interno que gera filhos, que homens não têm. Que homens não têm. Isto é um sinal de uma bênção maior também sobre as mulheres, para gerar. E hoje, na vida das igrejas, a estatística é que normalmente 5% das pessoas que frequentam as igrejas têm gerado um filho espiritual durante toda a sua trajetória. Isso é assustador. Não estou falando de nós aqui. Eu creio que aqui esse percentual é muito maior. Amém? Porque aqui estão mulheres que geram espiritualmente. Mas a crise aqui é de gerar. E quando Sara é colocada para gerar, ela quer transferir para a outra. E aí gera uma confusão terrível. Quando nós estamos querendo delegar para outras pessoas, nós estamos causando confusão, dificuldade, nós estamos causando algo que vai trazer muita dificuldade. Quantas vezes você tem passado para outra aquilo que é o seu chamado? Para pensar um pouco. Quantas vezes você prefere que outra vai e você não vai? Quantas vezes o chamado de Deus é para você e você quer terceirizar o chamado? Foi o caso de Sara. O chamado de Deus era para ela gerar, não era para a outra gerar. E aí, quando a outra gera, vocês vão saber, isso vai virar a grande dificuldade de toda a história dela, de toda a nação de Israel, de toda a nação da região, que é as lutas que nós estamos tendo até hoje. Inclusive essa semana nós começamos a ver guerra de novo para todo lado, por causa dessa confusão de Sara em delegar para outra aquilo que era para ela fazer. Eu queria que você começasse a pensar sobre isso.
Qual é a última vez que você gerou uma vida espiritual nesse seu útero espiritual lindo e maravilhoso que Deus te deu? Qual a última vez que você teve vontade, desejo de gerar? Qual foi a última vez que você entendeu que é uma promessa de Deus para a sua vida? E todas as vezes que eu leio isso aqui, você sabe o que eu sinto? Que é uma mulher generosa, porque gerar um filho que vai ser para todas as nações, vai gerar um filho que vai ser bênção para todas as nações. Você deveria pensar mais nisso, que há dentro de você uma geração que vai abençoar gerações e gerações e gerações. Possivelmente a próxima mulher que vai revolucionar a história em muitas áreas das nossas vidas e da nossa era, da nossa nação e até do mundo, é aquela mulher que ainda não foi gerada espiritualmente, que está esperando uma Sara, uma filha de Sara, que está nesse auditório aqui hoje, ou nos ouvindo online, para se posicionar e gerar a próxima geração de mulheres e de homens que vão transtornar a história em nome de Deus e em nome de Jesus. Vamos nos posicionar debaixo da promessa. Possivelmente Sara, ela não compreendia tanto o impacto daquilo que Deus havia chamado a ela e a Abraão, porque ia exigir dela uma entrega total. Uma das grandes lutas nossa qual é? Reter os filhos, é ou não é? É outra luta que nós estamos nessa geração. Essa geração nem estuda, nem trabalha, nem sai de casa. É a fruta que madurou e caiu do pé, entendeu? Ou perdão, não quis cair do pé, está lá grudada. Nós estamos nessa geração dos filhos com 40, 45, 50 anos, curtindo papai e mamãe. Olha, se a sua motivação é certa, continua. Mas se a sua motivação é porque você ainda não entendeu que há um propósito de Deus para a sua vida, para você revolucionar a história, para você realmente mudar o que está ao seu redor, está na hora de você se posicionar. O Senhor te trouxe aqui porque você é chamada. Amém? Não ouviu amém? Você é chamada. Você é escolhida, você é separada, você é santificada, você é amada pelo Senhor para uma obra maior, uma obra incrível, uma obra poderosa, que só Sara podia fazer. Não Agar, mas sim Sara. Então, hoje eu quero que você comece a se despertar, você comece a entender que assim como Ele deu o ventre para gerar filhos biológicos, físicos, Ele também lhe deu o ventre espiritual para gerar filhos espirituais. Mesmo que você ainda não tenha sido despertada para gerar. Sara demorou algumas décadas, lembra? Quantos anos Sara demorou? 20 anos, mais ou menos, 24 anos para gerar. Ela foi chamada e a promessa se deu quando ela tinha 65 anos. E Abraão tinha 75. Ela vai gerar com 90 e Abraão com 100 anos. Ou seja, 25 anos para gerar. Eu sei que talvez você está olhando, está falando assim, pastor, meu ventre já... Não sei qual que seria a expressão. Já secou. Eu ia usar uma pior. Encruou. Né? É horrível. Homem não é delicado muito, nessas coisas. Mas, ou seja, talvez você já está naquele período que você está pensando assim, pastor, eu gerei um filho espiritual, eu nem lembro quando. Eu gerei na minha infância espiritual, eu estava muito empolgada. E aí, por acidente, eu levei uma mulher, levei uma família na igreja, eles se converteram, e eles dizem que eu sou a mãe na fé deles, mas isso já tem 1 década, já tem 2 décadas que isso aconteceu. Olha aqui, querida,
Se você acha que o seu ventre espiritual secou, hoje Deus tem óleo novo aqui. Deus tem unção renovada para a sua vida. Entendeu? Você já tentou delegar para outras, né? Você já passou a bola para frente, você até saiu das fileiras, você não está muito empolgada, mas eu quero dizer para você, o Senhor te trouxe aqui hoje para derramar uma unção toda diferente em você. Uma unção que vai mudar, que vai trazer vida para esse útero seco, não é? Que foi isso que Deus fez com Sara, foi isso que Deus fez com aquele corpo mortificado, conforme a palavra de Hebreus vai dizer, e que Deus fez que ali nascesse filhos para uma geração. Eu quero que você comece a perceber que você é muito abençoada. Por quê? Porque a primeira grande bênção que Sara recebe, e as filhas de Sara recebem de Abraão, é o que nós chamamos de bênção geracional. Gênesis 17, 15 a 16. Disse Deus a Abraão: quanto a Sarai, tua mulher, não lhe chamarás mais Sarai, porém Sara. Abençoá-la-ei, e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei. Coloque a mão assim sobre o seu coração e diga: eu sou abençoada. Eu sou abençoada. Creia nisso, porque a bênção de Deus para Sara é a bênção para as filhas da Sara. A bênção de Deus para Abraão é a bênção para as filhas de Sara. Essa bênção, você precisa se apropriar dela. Como eu disse aqui no início, hoje eu vim aqui para te abençoar. Para te abençoar, chacoalhar você de um lado e te abençoar do mesmo lado, porque chacoalhão é bênção, entendeu? Nós precisamos ver e despertar para as bênçãos do Senhor. E a palavra diz assim: abençoá-la-ei, e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei, e ela se tornará nações, ela se tornará reis de povos procederão dela. Reis e povos procederão dela. Oh, meu Deus do céu. Querida, o Senhor tem a partir de você reis, profetas, sacerdotes, profetisas, rainhas, sacerdotisas. E eu não estou falando só dos seus filhos biológicos que você gerou nesse ventre físico. Eu estou falando dos filhos e filhas espirituais que Deus já gerou, vai gerar e continuará gerando na sua vida e através da sua vida. Sabe, não sei se isso pode ou não te encher de esperança, mas eu acho que deveria te encher de esperança, porque eu e Mira não tivemos, o privilégio de ter filhos biológicos. Não temos dificuldade. Sarando da gripe, né, irmãos? Então, não temos dificuldades quanto a isso, até porque o Senhor, eu estava pensando sobre isso, o Senhor nos deu centenas de filhos espirituais. Não são dezenas. São centenas de filhos através da nossa história. Centenas de pessoas. Uau, que riqueza. Alguns desses filhos, dessas filhas estão aqui hoje. Algumas dezenas deles estão aqui hoje. Ou seja, eu tenho tanta alegria quanto a isso. Por quê? Porque às vezes você olha para essa geração atual e outras gerações, você fala: não tem jeito. A coisa está complicada, está desandado. Todas as notícias que você vê, toda pesquisa que você pega, tem acesso a ela, são ruins. É ou não é? Por exemplo, é a geração que aprendeu menos do que a geração passada. É a primeira geração na história que, em vez de avançar, desculpe eu usar a expressão comum, emburreceu. É a primeira vez na história que uma geração nova não amadureceu, não cresceu, não se tornou mais capaz, inteligente do que a geração anterior. Aí você olha para isso, você fica meio desanimado, concorda, sim ou não?
Mas quando eu olho que no meio disso, Deus está levantando filhos espirituais, filhas espirituais. Quando eu olho que as gerações que vêm aí, porque você será mãe de gerações, você tem a bênção de Deus de Sara. Sara foi abençoada. Ele diz assim: eu a abençoarei e ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. Rebalabachei. Reis e povos, reis, rainhas, não é? Profetas, profetisas, sacerdotes, sacerdotisas, evangelistas, quem mais? Pastores, pastoras, mestres, né? Maestrinas. Olha, Deus vai levantar uma geração, porque as filhas de Sara são abençoadas com a bênção de Sara. Essa bênção está disponível para você. Essa bênção, você precisa simplesmente fazer o que para receber? Como que a gente recebe? Obrigado, querida. Dá mais um mais forte. Aleluias. Cadê os amém, os aleluias aqui? Amém, aleluias. Não é? Você só precisa crer para receber. Se você crê nessa palavra, porque talvez você, né, o seu ventre já está como o de Sara, né? Há algumas décadas que não tem perspectiva mais de gerar. Você já está sem esperança, você já está sem qualquer possibilidade, e aí você acha que a minha palavra pode ser uma palavra até cínica, não é? Esse pastor está falando loucura, esse pastor está falando besteira. Não estou, eu só estou lendo a Bíblia para você. Eu só estou falando o texto bíblico para você. Eu não tenho poder nenhum. O que tem poder é a palavra. O que tem poder é o Espírito Santo. Aquele que cuidou de Sara, que fez um útero novo para Sara. Aquele, né, que deu para Abraão o sêmen, a semente da vida de novo, com 100 anos de idade. Esse Deus não mudou. A palavra de Deus diz: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e para sempre. É desse Deus que nós estamos falando aqui hoje. Do Deus que ressuscita mortos, Deus que levanta gente que está caída e abatida. É só você crer. Você crer. Eu sei que talvez em algum momento alguma das preletoras, né? Eu tive o privilégio de ser o primeiro. Isso num determinado sentido é muito bom, porque eu posso falar tudo que eu quiser sem repetir, né? Então elas vão ter que ter mais cuidado amanhã. Mas mas o Espírito está tomando conta de tudo. Eu quero dizer para você, querida, que esse Deus que agiu lá, quando Sara, né, quando recebe lá a última parte da promessa, e ela vai rir, e o seu filho vai chamar Isaac, porque significa riso, não é riso, porque ela riu, ela riu. Eu queria que você hoje risse da palavra que eu estou dando aqui, porque Deus não vai levar em conta o seu risinho. Ele não levou em conta o risinho cínico da Sara. Glória a Deus, porque Ele não leva em conta. Não leva em conta o nosso cinismo, não leva em conta a nossa dúvida, que às vezes quase beira a incredulidade, como Sara tinha naquele dia. Deus não vai levar em conta a sua dúvida, o seu riso esse riso de incredulidade. O Senhor vai agir, porque Ele é fiel, mesmo quando eu não sou fiel, porque Ele não pode voltar atrás, Sua palavra não volta atrás, Ele permanece fiel, como nós cantamos aqui, não foi uma canção? Ele permanece fiel, mesmo quando nós somos infiéis, mesmo quando Sara, né, recua, mesmo quando Sara duvida, Deus ri dela. Deus está rindo de você, e Ele vai mudar a sua realidade. Você crê nisso? Creia, mesmo não crendo totalmente, mas creia.
Creia, porque Deus vai mover através de você. E vai haver dias difíceis, é ou não é? Dias de desespero, igual Sara que quis gerar através de outra. Vai haver dias que você vai ficar angustiada. Vai haver dias que os filhos e as filhas vão te causar aflição, vão causar muitas lutas com você. Mas você sabe que é uma promessa que Deus vai agir através da sua geração. E eu quero trazer uma palavra bem específica agora para você que é mãe física, biológica. Não se desespere. Não se desespere. Confia que o Senhor está cuidando dos seus filhos. Ele está cuidando dos seus filhos. Ele vai mudar a história dos seus filhos. Ele vai trazer de volta, Ele vai restituir, Ele vai agir, Ele vai mover, Ele vai aonde eles estiverem e vai mudar a história deles. Creiam, porque você é uma filha de Sara, você é uma mulher de Deus. Você não permite, você não negocia com o diabo. Você seja firme, perseverante e creia que assim como há a promessa para Sara, há uma promessa também para a sua vida, não é? Então nós recebemos essa porção da graça de Deus para um propósito, para ser voz de Deus nessa geração. Nós não temos uma voz própria, ou não temos uma voz de um movimento humano, né? Nós não temos nenhum apreço por esse tipo de movimento humano. Meu corpo, minhas regras, não é? Como que é o outro? Alguma coisa lá, alguma coisa aqui, né? Ainda bem que você não conhece. Glória a Deus, nem queira conhecer. Me Too. Agora falhou. Mas quer dizer o seguinte: se a injustiça é dela, a injustiça é minha. E nem sempre a injustiça lá é uma injustiça que você concorda. Então não dá para que a injustiça de lá seja a sua injustiça. Estão comigo? Então nós temos uma outra causa, que é a causa do Evangelho de Jesus Cristo. Nós temos uma agenda, que é a agenda de fazer discípulos e discípulas para Jesus. Nós não temos outra agenda. Nós não temos a causa, né, do mês de uma cor, do mês da outra cor, ou do mês todo de arco-íris. Nós temos uma causa, que é a causa do Evangelho. Essa é a nossa causa, essa é a principal causa. Deus te deu uma porção da graça dele. Deus depositou dentro de você as chaves para uma vida avivada, que se manifesta em poder e em glória para ele. Sara recebeu uma unção, uma porção dessa graça para ser mãe de nações, de gerações. E vocês precisam crer nisso, porque eles também precisavam crer nisso. O que Deus está falando com você? Qual a inquietação hoje aqui em seu espírito? Qual o chamado dele para a sua vida? Busque por sinais. E ao vir a essa conferência, Deus está lhe chamando para algo ainda maior, porque este ano é um ano de obras ainda maiores. Se você acha que Deus já fez alguma coisa no seu primeiro semestre, fique em paz, porque Ele vai fazer 10 vezes mais nesse segundo semestre. 10 vezes mais. Porque para Deus um ano é como um dia, e um dia é como 1000 anos. Para Deus nada é impossível, principalmente se você crer na palavra e receber as promessas dele na sua vida. Por que eu estou afirmando isso? Porque o grande chamado de Deus para mulheres como você, filhas de Sara, filha de Abraão, é muito parecido com o chamado de Abraão e Sara. 3 sinais. Primeiro, por ser basicamente impossível. É ou não é? Talvez você já ouviu quantas mensagens. Ultimamente tenho ouvido menos, mas décadas atrás eu ouvia muita mensagem sobre Sara e as impossibilidades. É ou não é? Ou seja, talvez você está olhando, você está falando assim, isso tudo é uma utopia, essa vida, esse propósito. Não, eu quero dizer para você que não é uma utopia, porque aquilo que era impossível a Sara e Abraão, foi possível a Deus. Então, quanto mais você acha impossível, é mais possível que vai acontecer. Vou repetir. Quanto mais você acha impossível,
é mais possível que vai acontecer. Vou repetir de novo. Você gosta de chaves, gosta de escrever, escreva. O que é mais impossível está mais perto de se tornar possível. Por quê? Porque não vai depender de você, mulher. Está entendendo? Porque aquilo que é possível depende de você. Você acha que aquilo que eu posso fazer, eu quero destruir você aqui com algumas filosofias que são matadoras. Por exemplo, aquilo que você pode fazer, Deus não vai fazer. Mentira! Parecia pregador pentecostal agora, deu até um para trás assim, né? Faltou o chambalaia, né? Meu Deus do céu. Vocês me animam. Muito feliz de estar com vocês aqui. Vejo muita esperança hoje aqui. Vejo muita esperança hoje aqui. Vejo um mover de Deus. Ano de obra ainda maiores. Primeira conferência para as mulheres. Primeira de muitas. O que eu estava dizendo é: para com essa besteira. Deixa que aquilo que é possível você fazer, para Deus fazer por você. E aí você vai tirar o peso. Estão comigo, sim ou não? Eu não sei você, né? Talvez algumas já estão desfrutando disso. Se não estiver, ore para desfrutar. Por exemplo, desfrutar de uma máquina que lava e seca tudo ao mesmo tempo. E já entrega a roupa quase passada. Ouviam glória a Deus? Estão entendendo? Por que você ainda está angustiada em lavar roupa à moda antiga? Estão comigo? Então o que eu quero dizer é isso. Tem pessoas que têm e não usam. Outra coisa, você tem uma máquina de lavar louças de 14 serviços. Ou seja, que é para uma família grande, não é? Mas olha aqui para mim. Deus nos deu lá em casa essas coisas que eu estou falando aqui. Minha esposa demorou 1 ano para usar a máquina de lavar louça. 1 ano. Eu falei, mas eu comprei a máquina, fiz o investimento, gastei um horror, não é? Para pôr aquela máquina lá. Eu fiquei assim um pouco decepcionado, não é? Mas ela falou assim, não, eu lavo, eu acostumei a lavar a louça. Eu falei, desacostuma, filha. Desacostuma. Desfruta. Estão entendendo? Ou seja, você continua querendo fazer aquilo que você já não precisa mais fazer. Está entendendo? Não precisa. Ela aprendeu, graças a Deus. Aleluia. Não é? Ela começa a colocar a louça de manhã num dia, vai até no outro dia, para encher a máquina, aí ela põe para lavar. Mas olha que coisa maravilhosa. Você não vê a louça suja. Ela fica guardada suja, até a máquina fazer para você. O que eu quero dizer para você, minha irmã, o que está te cansando? O que está te cansando? Essa loucura, essa corrida por performance que você está nela, essa corrida por acertar o tempo todo, essa corrida por perfeccionismo, essa corrida que você vive nela para competir com outras mulheres. Para com isso. Deixa Deus te abençoar. Deixa Deus te abençoar. Aí você fala, pastor, eu não tenho que fazer o que eu tenho que fazer. Claro, você tem que fazer o que você tem que fazer, mas como se Deus estivesse fazendo por você. Como se Deus estivesse fazendo com você, por você e com você. Amém? Por exemplo, você tem filho pequeno, algumas irmãs estão com crianças por aqui, né? Alguns pais estão carregando por ali. Você tem filhos pequenos, você pode criar uma criança, um filho, 2, 3, quantos Deus quiser te dar e quanto você querer. Você pode ter uma criança, está entendendo? E essa criança ser uma bênção, ser leve, ser uma alegria, ser um prazer. Como essa criança pode ser só tarefa, só peso e azucrinação para a sua vida. Estão entendendo? A ponto de você falar assim, eu não quero ficar nessa casa, vou arrumar 3 serviços para só eu voltar no final quando as crianças já estiverem capotadas e dormindo e eu saio antes de ela acordar. Está entendendo? O que é isso? É um peso. Você
Deus te deu essa bênção. E o pior, qual que é? Quando não tem, está lá orando, pastor, ora por mim, põe a mão aqui, né? Aí eu não ponho, tenho que chamar a pastora para pôr, né? Porque tem que respeitar as irmãs. Aí, né? Ora aqui que eu quero ter um filho, eu quero ter um filho, eu quero ter um filho. Não é aquela loucura. Aí quando tem um filho, o filho vira um peso. Estão comigo, sim ou não? Deixa Deus cuidar do seu filho. Arrasta ele, põe. Eu nunca esqueço de uma imagem. Sabe, tem uma imagem que é mitológica. É do presidente dos Estados Unidos, John Kennedy. É uma foto mitológica. Ele está na Casa Branca, ele está na mesa de despacho da maior nação do mundo, o presidente mais importante do mundo, né? E o seu filho sai debaixo da mesa, brincando debaixo da mesa de serviço dele. Você é capaz disso? Você é capaz de trabalhar e deixar seu filho assim com você? Você é capaz, carrega seu filho, põe do lado, vai para qualquer lugar. Você sabe por quê? Porque é isso que Deus tem para a sua vida. Você não precisa ser uma mãe estressada, você não precisa ser uma mãe angustiada, você não precisa ser uma mãe ansiosa. Confia que Deus está cuidando das suas crianças. Confia que é Ele que vai fazer para você. É Ele que vai te dar, né, o prazer de discipular, de ensinar e de gerar um caráter. Então, primeira coisa dessa promessa é por ser basicamente impossível. Você tem alguma coisa impossível na sua vida? Não tem? Coloque mais 5 pelo menos hoje, por favor. Não é? Deus vai fazer, e a principal dela é gerar filhos para Ele. A segunda coisa é por ser basicamente improvável. Por quê? Porque era um casal, não era de linhagem, né, assim, cristã. Eles eram lá da Caldeia. Eles eram caldeus, um povo comum, uma região comum, que não tinha muita expectativa de mudança. Faz aquilo que você não gosta de fazer, toca na pessoa do seu lado, vai lá. Fala para ela assim, ó. Pode haver improbabilidade, mas Deus vai fazer. Entendeu? Então não importa de onde você veio, não importa que se você não tem aquele sobrenome, né, que dá, que já abre as portas, não importa se você não tem QI, né, quem indica, não importa, importa que você tem Deus. E a terceira coisa é porque, você sabe por que Deus fez? É porque Deus precisa de pais e mães espirituais. Nós estamos vivendo possivelmente o tempo da maior orfandade espiritual da era cristã, da nação cristã brasileira. Deus nos deu uma bênção, Deus nos deu um grande avivamento, e eu louvo a Deus por isso, um grande avivamento de conversões, um grande avivamento de igrejas cheias, né? Olha que uma conferência de mulheres, com tantas mulheres. Deus, isso é avivamento, isso é obra de Deus. Esse avivamento de conversões precisa agora ser transformado em um avivamento de paternidade e maternidade, que é o que a gente vai chamar de discipulado, mas é a mesma coisa. O discipulado é eu querer ser mãe, ser pai, né? Ser pai e mãe. Queridos, eu tenho um exercício, esse exercício chama VIP. Pessoas importantes na sua vida, são as pessoas mais importantes da sua vida. Vem do inglês chama very, very important peoples. Eu tenho 42 pessoas listadas nesse exercício. 32 delas são líderes estratégicos, pastores das nossas equipes e do MAP, do ISD, das outras 2 equipes que eu lidero. São 32 líderes que eu me encontro semanalmente com eles. Louvo a Deus aqui pela Daiane, esposa do Alexandre, que é um desses que se encontra semanalmente comigo. Alessandra, que é a esposa do Zilbo. Adriana, tudo começa com A, está perto. A Adriana, que é a esposa do Zilbo, que também se encontra comigo semanalmente. E que resolveram estar nos dando a alegria de estar aqui na conferência. Amanhã vai estar a Sônia, que é a esposa do Domingos, que também se encontra comigo semanalmente. Ou seja, eu me reúno
com 32 pessoas por semana, em pequenos grupos de 3 a 5, de 3 a 4 pessoas. A minha agenda de terça, quarta e quinta é focada em ser de alguma forma pai espiritual, ser mentor, ser discipulador, ser alguém que ajuda e orienta pastores. Inclusive a nossa equipe pastoral, nós sentamos 2 vezes por semana, às terças e às quintas, aqui, não é? Então, quanto da sua agenda está na geração de pessoas? Quanto da sua agenda, da sua semana, envolve você investir em uma mulher? Em 2 mulheres? Em 3 mulheres? Em um casal? Em 2 casais? Em 3 casais? Ou em um jovem, um adolescente? Ou até um grupo de crianças? Quanto da sua agenda semanal é reservada para isso? Isso vai mostrar, quando a gente olha para essa agenda, a maior parte da nossa agenda não tem ninguém. Aí a orfandade só aumenta. Estão entendendo? Obviamente que começa por você ser uma filha. Lembra? Eu me encontro com o meu discipulador, com o meu pai espiritual regularmente, para que eu possa também me encontrar. Mas eu quero te dizer, você fala assim, eu não tenho ninguém para se encontrar comigo. Comece a se encontrar com algumas pessoas. Rapidamente Deus vai providenciar pessoas para sentar com você. Estão entendendo? Comece a sentar, comece a investir. Faça da sua agenda, essa agenda de que Deus precisa. Estão comigo? Por que vai acontecer? Porque Deus precisa. Falei 3 coisas. Por que vai acontecer? Porque é impossível, certo? Por que vai acontecer? Porque é improvável. E por que vai acontecer? Porque Deus precisa. Deus precisa de pais e mães espirituais para mudar essa geração órfã. Órfã dentro da igreja, órfã fora da igreja. Esse é um tempo das promessas geracionais cumprir na sua vida. Quero caminhar para o final. A bênção da promessa que se cumpre, né? O Senhor visitou Sara, Gênesis 21, 3. O Senhor visitou Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão, na sua velhice, no tempo determinado. Eu creio que esse é o tempo determinado para a sua vida. Amém? Consegue repetir? Põe a mão no seu coração e diga: este é o tempo determinado para a minha vida. Aleluias. No tempo determinado, a palavra de Deus diz: no tempo determinado, aquilo que havia sido prometido, de que Deus lhe falara ao filho que nasceu, que Sara lhe dera a luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Então vocês são mulheres da promessa, amém? Como Sara, mulheres hoje são herdeiras de promessas divinas. Deus cumpre a sua palavra e realiza milagres em situações improváveis, impossíveis, porque Ele prometeu e Ele quer. Promessas de gerar filhos, promessa de impactar gerações e nações, promessas de prosperidade e vida de Deus, promessa de generosidade. Creia, minha irmã, quanto mais você é generosa, mais o Senhor te prospera, porque a palavra de Deus diz que o generoso prosperará, a generosa prosperará. Creia nisso, o Senhor te prospera. Promessas de viver com longevidade, né? Que depois ela vai viver ainda algumas décadas. Promessas de viver com beleza. Sara era linda até a velhice. Amém? Os homens casados não estão aqui, então não vão ter o privilégio. Mas eu profetizo lá na minha casa, né, a bênção de Sara para minha esposa. E ela que não é boba recebe, né? Aleluias, longevidade, beleza, prosperidade, generosidade. Eu também profetizo para a sua vida, amém? Recebe
para a sua vida. Pela fé, também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Você tem o Senhor por fiel? Tenha o Senhor por fiel. Como eu disse, não tenha você por fiel. Você por fiel não vale um tostão furado, como dizia no passado, entendeu? Não confie em você, não é? Não confie. Confie naquele que prometeu. Confie na promessa. E por último, a bênção da nova aliança. Isso é poderoso. Gálatas 4, 22 a 26, diz assim: pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Estão comigo ainda? Um da mulher escrava e outro da livre, mediante a promessa. Essas coisas são figuras alegóricas, porque essas mulheres representam 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, lá com a lei de Moisés, que gera para escravidão. Você não foi gerada para escravidão. Saia dessas amarras que você está vivendo nelas. Você não foi. Quem foi gerada para escravidão é Agar, não é você. Você é filha de Sara, você não é filha de Agar. Muitas mulheres cristãs hoje vivem como filhas de Agar, numa pressão, numa demanda, numa angústia, numa ansiedade. Você precisa sair desse lugar e ir para o lugar que Deus está dizendo que Ele te colocou, que é Sara, lugar de Sara. O texto vai continuar dizendo: uma na verdade se refere a este monte. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima, que Jesus trouxe para nós, a Jerusalém lá de cima é livre. Ela é Sara, que é a nossa mãe. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, e sim da livre. Você é filha da graça. Você é filha de Jesus. Você é filha amada de Deus. Você não é filha da escrava. Você não é para viver debaixo, né, de pensamentos de derrota ou de complexos de inferioridade, se auto-sabotando, se autodestruindo. Não, você é filha da livre. Você é da Jerusalém celestial. Assuma essa identidade para que você possa avançar. E as promessas de Deus a Abraão se cumpriram em Sara. Ser uma bênção para abençoar todas as famílias da terra. Promessas de Deus a Abraão cumprida em Sara. Promessa de esperar contra a esperança. Esse é o texto maravilhoso de Romanos 4, 18 a 21, que diz: Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações. Talvez você não está esperando nada, mas creia contra a esperança. Preguei essa palavra, acho que é 15 anos atrás. Esperando contra a esperança. Vou resgatar e vou pregá-la daqui uns dias, porque é uma palavra tremenda e poderosa. Tremenda e poderosa. Também a promessa de ser herdeira de todas as promessas de Deus a Abraão. Gálatas 3:29. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Não é? E eu quero dizer para vocês, mulheres, finalizando agora, vocês são mulheres fortes e corajosas. Fortes e corajosas. Não é? Deus as chamou para que mesmo diante de desafios e limitações, permaneçam firmes na fé. Porque Deus fortalece as suas filhas para vencerem todas as adversidades, mostrando a fidelidade dele a você. Vá aos pés dele, caia nos pés dele, suplique nos pés deles, no pé dele, né? Se prostre diante do Senhor e ele vai te fortalecer. Mulheres de influência. A promessa de Sara incluiu gerar reis e nações. Cada mulher
tem potencial para exercer grande, enorme influência em sua família, em sua casa, em sua comunidade e gerações futuras. Semana que vem nós vamos começar um jejum de 2 semanas aqui. É o jejum pela nossa casa. A nossa casa, uma casa de bênçãos. Por 2 semanas vamos jejuar pela nossa casa. Sabe, eu confio muito em vocês, mulheres, para nos ajudar nesse jejum, para se posicionar com a gente. A gente vai ter culto todos os dias em 3 prédios aqui. Vamos ter cultos aqui no Areião, Dr. Fábio e CPA. Nós vamos nos revezar os pastores para pregar as 15 palavras sobre como Deus visita as casas e como Deus traz bênção para as casas. Eu creio que vocês podem se engajar. Mulheres coerdeiras com Cristo, mulheres de fé, assim como Sara foi honrada por sua fé em Hebreus 11. Mulheres atuais são convidadas a viver pela fé, confiando plenamente na fidelidade e no poder de Deus para cumprir na sua vida cada uma das promessas que Deus tem. Há uma porção da graça de Deus para você aqui hoje. Quero convidar você a ficar de pé. Nós vamos orar agora. Vamos cantar uma canção. Na medida que nós cantamos essa canção, você vai relembrando, você vai pedindo ao Espírito Santo que Ele se revele a você, para que essas bênçãos, não é? essa graça, esse favor do Senhor se derrame sobre você de maneira abundante. Aleluia.